amigos, amigas, gente que gosta da boa música do Brasil. Hoje o evento é muito especial. Eu não vou perder um segundo, já vou chamar o criador da série, porque se a gente tem história, este homem tem muito mais, e cada uma vocês vão adorar. A de hoje, então, é o episódio de hoje, eu não vou estragar a surpresa, mas eu vou trazer aqui, lá de Israel, nosso Manuel Barenboim, o criador da série, para contar quem é o nosso convidado de hoje. Alô, Luiz Fernando, alô a todos que gostam e curtem a música do Brasil. E a música do Brasil não é um samba só, a música do Brasil tem ritmos diferentes e uma porção de gente criativa. A pessoa que está aí, se eu tivesse que falar alguma coisa dela, eu teria que usar todos os superlativos que existem, porque nós trabalhamos juntos e nos tornamos amigos, parceiros, irmãos, só uma coisa assim, são 50 anos ou alguma coisa a mais que nós começamos juntos e participamos juntos de um movimento da música brasileira. Sem mais delongas, vamos trazer o nosso Sérgio Dias, o Mutante, um dos componentes do Os Mutantes. Sérgio, seja bem-vindo. Oi, obrigado. Oi, Manuel. Que sonho te ver, que bom te ver, Luiz. Que maravilha, né? Eu estou em Las Vegas, você em Israel e ele em São Paulo. Sim. Isso. Que ótimo. É um triângulo sensacional, não tem nada a ver com as Bermudas, mas em contrapartida ele forma um espaço no ar muito interessante. É verdade. Então, eu vou falar uma coisa só, que eu repito sempre para quem me pergunta sobre alguma coisa de música, e eu tenho que dizer uma coisa. De todos aqueles guitarristas com quem eu trabalhei, para mim o Sérgio são 3, tá? O Sérgio é um deles. É excepcional. Quando você ouve o que nós fizemos, aí eu ponho no plural mesmo, que nós fizemos numa época que não tinha a tecnologia de hoje, né? E você ouve a guitarra que o Sérgio toca, é absolutamente, como eu disse, é um superlativo absolutamente excepcional. Não tinha nem corda, né, Barenboim? Lembra? A gente tinha que arrumar aço para conseguir não era fácil, montar não era... um acordamento. Não, eu nunca vou esquecer, para ter uma ideia do diferente que foi gravar com os Mutantes, dentro do estúdio tinha uma pessoa que era um técnico de ajeitar todos os equipamentos. Então, ele estava lá porque não podia distorcer absolutamente nada. Sabe, o som tinha que sair perfeito, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, vocês tentem imaginar a expressão dele, tá? A hora que ele ouviu o Sérgio bater o pé no pedal e soltar aquele distorsor e acabar com todo o trabalho dele. Era na guitarra, Barenboim. O distorcedor era na guitarra, tinha a chave. Né? Na guitarra. Uhum. Não, foi uma época totalmente diferente de tudo. Quem era? Era o Lara? Não era o Lara. O Lara é quem projetou e montou o estúdio da Rua Dona Veridiana. Não, esse aqui era na Rua Paula Souza, quando a gente gravou Domingo no Parque. Sei. Então, são aquelas coisas que ficam, sabe? É lógico. Não esquecer. Serginho, a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, lógico. Eu acho que esse nosso projeto aqui, ele tem um fundo que a gente considera o especial disso. Ou seja, é para a gente passar para o internauta
memória, o que aconteceu, sabe? As coisas que aconteceram para alguém saber, porque se não fica guardado com a gente, um dia a gente vai embora e a memória desaparece também. Então, esse é o nosso intuito. Que maravilha. Isso é ótimo, Manuel, porque pouca gente tem. Tantos arquivos foram perdidos, né? Aqueles incêndios e tudo. Então, tem pouca coisa que só está dentro da nossa cabeça, né? Exatamente. Então, talvez a gente tenha que começar, para falar de Mutantes, a gente tem que começar você falando um pouco do início do grupo, de como iniciou o grupo, e a hora que você entrar no estúdio Domingo no Parque, aqui eu estou presente. Então, vamos lá. Bom, vou fazer um resumo. Meu irmão Cláudio tinha um amigo chamado Rafael Vilardi, que é um grande irmão meu, e eles resolveram fazer um conjunto para poder pegar menina. Aí o Cláudio começou a tocar saxofone, o Rafael comprou uma guitarra, aí o Cláudio não gostou do saxofone, comprou uma Fender, aí não odiava as guitarras brasileiras, aí ele começou a construir guitarras. E eu era um moleque, pirralho, devia ter, sei lá o quê, 10, 11 anos. E eu ficava com o meu violãozinho lá atrás, só pescando, né? O Rafael era um puta gênio de tirar músicas, então ele tirava as músicas dos Ventures, que eram muito difíceis, e eu ficava aprendendo, eu ficava olhando e tirando também, botava como é que chama? A vitrola em 16 rotações, né, pela metade da velocidade do tempo, mais uma oitava abaixo, e ficava tirando as nota por nota. Não tinha professor, não tinha nada. Aí o Rafael, eles fizeram um outro grupo com o Arnaldo tocando baixo, o Rafael tocando guitarra. Aí eles começaram a fazer algumas coisas com a Sueli e com a Rita, que elas tinham as Teenage Singers. E as duas eram as líderes e juntaram com os Wooden Faces, que era o nome da banda do Rafael. Aí virou Six Sided Jazz, que tinha um cara que tocava teclado. Aí esse cara saiu, não quis mais fazer, então ficou a Sueli, que era a nossa lead vocal, a Rita, que era backing vocal, o Arnaldo, baixo, Rafael de guitarra, Pastura de bateria. Aí me chamaram, eu devia ter sei lá quanto, 13 anos de idade. Aí eu fui, a gente ensaiou, aí imediatamente eu virei solista da banda e o Rafael passou para guitarra base. Ele era um gênio na percepção do que era melhor para a banda. E o meu ponto lá nesse caso, esse era o melhor. Aí a Sueli foi para os Estados Unidos, saiu da banda, né? Saiu do Brasil, né? Então a gente ficamos sem nossa líder e o Rafael, outra menina chamada Mog, com a qual a gente o nosso primeiro compacto, que foi com o nome de O6. Antes era chamado Six Sided Rockers, quando eu entrei, virou de Six Sided Jazz para Six Sided Rockers, porque eu acho que eu era roqueiro demais. E a gente tocamos em diversos programas da TV Record, até no Roberto Carlos. Antes, Mutantes era... Deixa eu ver. Tocamos em alguns programas na TV, eu não lembro exatamente quais. Antes do Rony Fon. Foi antes do Rony Fon. Antes do Rony Fon. Bem antes. Acho que é Almoço com as Estrelas, essas coisas. Aí a gente não gostava da Mog porque a gente tinha uma comparação absurda com a Sueli, né? Sueli era uma grande cantora. Aí deu uma dissensão porque o Rafael era namorado da Mog, aí ele saiu da banda, ele, a Mog e o Pastura, ficou eu, Arnaldo e a Rita.
Quem dançou nessa história fui eu, porque aí eu tive que fornecer harmonia, textura, solo, sozinho, né? Ritmo. E o Arnaldo só tocava baixo, a Rita não tocava ainda nada, né? Começou a tocar flauta doce. Aí a gente começou, sim, a tocar no Ronivon, nesses outros lugares já como Os Mutantes. Para deixar claro o nome, esse nome veio de um livro que o Arnaldo tinha, ele tinha a coleção inteira dos Argonautas, que era uma coleção de ficção científica, onde tinham todos os melhores autores, desde Ray Bradbury, lá que nasceram esses caras. E era um livro do Stefan Wolf chamado A Cadeia das Sete ou O Planeta dos Mutantes. E daí que pintou o nome Mutantes. E a gente passou a usar, tanto que você vê que alguns discos nossos, por exemplo, Ando Meio Desligado ou A Divina Comédia, Raí ou Amortecedor, veio dessa história do livro dele ter 2 títulos, né? Certo. Então, a gente, às vezes, ainda continuava a seguir essa tradição. Aí, Mutantes, a gente começou a tocar em tudo quanto é lugar. Aí foi o Cidinho de Moraes que levou a gente para gravar o Bom Dia com a Nana Caymmi. O Chiquinho era nosso maestro no Hit Parade, na TV Bandeirantes, onde a gente era contratado, batia ponto, porque meu pai era amigo do João Saad, ele arrumou um emprego para nós. Era o Quadrado e Redondo, né? Tinha Quadrado e Redondo. Puta, que programa legal, né? Era maravilhoso. Era mesmo. E tinha o Hit Parade, que ficava todo mundo atrás de uma rotunda, e a gente ficava lá esperando a vez de cantar. Quando era rock, era a gente. E a gente começou a fazer backing vocal também para o Tim Maia, né? Que foi quando a gente conheceu ele. Então, ele cantava I'll Be There, a gente sabia tudo, fazia os vocais. Ou então o David Gordon, a gente cantava todos os calipsos. A gente tinha uma cultura musical muito grande, né? E... Aliás, a gente que apresentou o Tim para Polygram, e aí ele virou aquele monstro, né? Aquela maravilha que ele sempre foi. A gente teve a sorte de conhecê-lo. Depois disso, foi nessa gravação que eu conheci Gil e Caetano, que o Gil era namorado da Nana, e Caetano estava lá, eu lembro, ele estava num cantinho, assim, com as pernas cruzadas, magro, pequenininho, né? E a gente não sabia quem eram aqueles caras. E a gente gravou, tal. Aí o Gil gostou e foi lá em casa, na casa dos meus pais, e mostrou Domingo no Parque. E eu, por exemplo, quando ele chegou, eu pensei, putz, lá vem outro sambinha, outra coisa comum, aquela coisa, porra nenhuma, ele arrasou, quebrou a cabeça da gente, né? Domingo no Parque era fantástico, harmonia maravilhosa, melodia fantástica, quer dizer, aí na hora a gente disse sim, né? Com certeza. Foi só interrompendo você um segundo para entrar exatamente nesse ponto do Domingo no Parque. Eu venho misturando música brasileira com produção de Erasmo Carlos, eu misturava tudo já. Só que eu tinha na cabeça que eu tinha que fazer a música brasileira, obviamente isso depois dos Beatles, eu tinha que fazer a música brasileira com alguma coisa sabe, para o mundo inteiro. Não era só o violão e o pianinho. Sim. Era para o mundo inteiro. Quando Caetano e Gil mostraram o que eles queriam fazer, realizei o meu sonho. Eles são fantásticos, né, bicho? A hora que a gente entrou no estúdio para fazer o Domingo no Parque, assim que terminou a orquestra, nos reunimos, falando, agora tem que trazer
a guitarra, e a guitarra veio junto com o Arnaldo, e aí dobrar. Um negócio todo maluco. Dois contrabaixos. O contrabaixo do Gabriel, contrabaixo de... Ah, é? Foram dois contrabaixos? Tem o contrabaixo do Gabriel, e depois o Arnaldo faz o contrabaixo em cima. Que coisa absurda. E não tinha negócio de... Aí nós gravamos em 2 canais ainda na Paula Souza. Eu lembro disso. Era não tinha canais e olha lá, né? Não tinha como você tirar um e pôr o outro. Era exatamente um em cima do outro. Então, começamos... A pequena revolução começa com essas coisinhas. Começa assim, que coisa fantástica, né? Eu me lembro que outro dia, quando a gente voltou, né? Eu perguntei para o Dinho, né? Que eu estava preparando o fone de ouvido para ele gravar. Eu perguntei, escuta, Dinho, como é que eram os fones quando a gente gravava? Ele disse, que fones? Não tinha fone. Tinha caixa do lado. Caixa. Ficava ouvindo. Caixa do lado. Era. Aí, cara, que barato, né? Acho que só o cantor tinha fone. Na hora de pôr o playback. Isso já bem adiantado, porque no começo também era caixa também. Quando a gente... Sérgio, eu juro para você, estava ouvindo os discos no outro dia, e, você não consegue imaginar o que a gente fez. Falo sempre a gente que, é impressionante. Na realidade, quem fez, basicamente, foram vocês. Eu estava ali para coordenar vocês todos. Ali. Que isso, Manuel. Você que deu tantas ideias, tantas sugestões, tantas coisas em relação a como é que se diz, a repertório. Você foi um puta produtor. Imagina. Sem você não ia ter. Eu continuo achando isso aqui. Eu acho ainda que as coisas foram nascendo, as coisas foram vindo. Sabe? Sim, mas o legal é que você e nós tínhamos abertura para entender, sem precisar nem dialogar. Era uma coisa musical. Pam, 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 e estava lá. Não tinha. Um olhava para o outro e dizia, é isso mesmo. Se você lembrar da gravação da Minha Menina, lembra disso? Claro. O Jorge Ben chegou no estúdio, mostrou a música e não teve ensaio. E aquela gravação é ao vivo. Agora, você escuta os backing vocals, como é que eu fui para a terça de baixo, a Rita para a terça de cima, juntos, entende? Modulando, entende? Tanto que você vê que tem uma hora no segundo chorus que a gente não sabia se entrava o segundo chorus, não, e ficou um tempo lá. Aí Arnaldo entrou, e a lua prateada, aí entrou a banda, né? E era o Dirceu de batera, e a maravilha do Jorge dentro da técnica do estúdio, e o Kibelski, eu não sei qual foi o técnico, ele conseguiu botar um delay no violão do Jorge. Agora, o Jorge era tão perfeito, você sabe, se você tocar um pouquinho fora do delay, você destrói tudo, né? O ritmo é impecável do começo ao fim. É perfeito. Quando você começa a olhar essas coisas que aconteceram, né? Além tem o lado musical e tem um lado técnico e tem um lado de referência. O Jorge abriu com tosse. Sim, todo mundo tossindo. De onde que saiu aquilo, né? Que coisa legal. Esse era por isso que eu falo que eu era o coordenador, porque as coisas vinham acontecendo e ia dizendo, vai, faz. Grava. A história do Dirceu, contando o Álvares Cabral chegou ao Brasil
O Vaz de Caminha escreveu a carta ao rei. Isso aqui também foi brincadeira dele no estudo. Eles estavam passando, ajeitando a terra. Quando ele começou a falar, vai, Gauss, grava isso. Sabe? Então, o Panis et Circenses, o final do Panis et Circenses, né? Por exemplo. Bom, para começar, o Duprat, filho da mãe, né? Se não me engano, era um quarteto de trompetes, né? Era um quarteto. E tinha um Neumann no meio, porque não tinha como ter fôlego, né? Então, um fazia o segundo, o terceiro, o quarto, e ficava uma coisa que era impossível de tocar. Sozinho não tinha como. Ninguém tivesse fôlego, né? Então, o Duprat era de matar, né? Putz, Sérgio, eu vou falar uma coisa para você. É óbvio que isto que eu falo pode girar comentários e dizer assim, o Manuel é louco, sabe? Mas se eu tivesse hoje, ou se alguém me perguntasse qual é a gravação que você considera o exemplo típico, o exemplo perfeito de Tropicália, eu respondo em cima, Panis et Circenses. Não, com certeza. Aquilo é um... Sabe, tudo aconteceu ali. Impecável. Você vê, por exemplo, quando acabou a música, quando a gente acabou de cantar, eu fechei o meu auá. Quando eu fechei o auá, o prédio tinha em cima, tinha uma rádio que tinha uma antena imensa. Começou a entrar o Danúbio Azul pelo meu auá, com uma qualidade fantástica, e a coisa mais genial é que ninguém desligou a máquina e foi gravado. Foi você que gravou aquilo. Aí depois que a gente fez aquela história do passa-salada, aquela coisa... Isso foi perfeito, né? Era de uma magia que não tem como descrever, né? Porque nós trouxemos para fora uma coisa que vamos dizer, as coisas contemporâneas, o que acontecia, aquela sala de jantar ali é radionovela. Com certeza. Nós estávamos no tempo da radionovela. Barenbem, para você imaginar, outro dia, aliás, ontem, acho, eu vi um gringo aqui tentando analisar Panis et Circenses. Vai ficar louco. E ele falava, mas eu não entendo o que é essa porra dessa sala de jantar, meu Deus, que fica todo mundo na sala de jantar, mas o cara não entendia nada, bicho. O cara não... O pior que a sala de jantar é alguém como eu, por exemplo, pedindo me passa salada, sabe? Um pedaço de pão. Não, essas coisas todas foram... E à medida que a gente ia, à medida que as coisas iam acontecendo, sabe, a gente ia criando mais, a gente ia trazendo mais coisas. Sim, por exemplo, Duprat, com o cello elétrico, em contraponto, né? Com vibrato e distorção. Porque a palavra certa, apesar de ter sido uma época diferente dessa palavra, mas a palavra certa era liberdade de expressão nossa. Olha, a gente estava com a liberdade. Sabe? Olha, eu acho que foi um vórtex da raça humana inteira que aconteceu nesses poucos anos, né? Se você for pensar em 1968, o que aconteceu? Às vezes eu fico lembrando, quando é que foi que eu fui para o Midem? Foi 68, né? Acho que 68, sim. Aí, quando é que a gente voltou para o Lampiá? Acho que foi 68, não? Não, foi 70. Não, mais tarde. O Olimpiada foi mais tarde. Mas teve tanta coisa que aconteceu em 68, acho que o Proibido Proibir... Sim, era resultado da nossa ida na França com
Setanterdira, né? Que a gente estava lá no meio dos manifestantes, como é que chama? Os estudantes, e gás lacrimogêneo e tudo aquilo. Quer dizer, a gente estava em tudo quanto era lugar, era um absurdo, bicho. O que a gente passou no palco, no Tuca... Nossa! Serginho, eu não sei se você já ouviu falar isso, mas é o seguinte, depois que vocês saíram do palco, a gente tirou guitarra, tirou todas as coisas do palco, eu voltei para dentro do palco e peguei uma bola de jornal que tinha. E ia dar um chute de volta para... Quando eu peguei para levantar, eu comecei a tirar o jornal, era uma pedra. Se isso pega em nós ali, em alguém de nós... Eu lembro, no meu auá, quando a gente virou de costas, pegou um ovo atrás do meu auá, assim, plaf! Assim, no meu pé. Pedra, ovo... Foi loucura. Mas foi uma coisa fantástica. O que o Caetano falou, de onde ele tirou aquele texto... E Deus está solto. Como? Porque ele é criado. Ele, vocês, ele... Sabe, era uma época das pessoas criativas, as pessoas que punham para fora alguma coisa, sabe, real. Sabe qual é das coisas que mais me pira a cabeça? O Caetano, no meio daquela zona toda, ele canta... É proibido, proibido, né? Ele vai, é proibido, proibido. Tá vendo, Júlio? Fora do tom, ele sobe meio tom. Me desclassifica agora junto com o Gil. Ele, no meio daquilo, musicalmente, artisticamente, ele consegue ouvir o tom e cantar fora do tom de propósito. É um escândalo isso. Por isso é que não esta fase, estas pessoas todas, sabe? Serginho, chega um pouquinho mais para a tua esquerda, para a tua direita, isso, a tua direita. É porque no vídeo é o contrário. Exato. A gente sofre com isso. Por que será que é o contrário, essa porcaria? Não tenho ideia. Eu sei também que eu quero me colocar assim, estou indo para um lado e é para o outro. Né? É o efeito espelho. É exatamente o contrário daquilo que a gente está vendo. A gente mexe para a direita, vira na esquerda. Mas consigam que a história está muito interessante. Eu quero aqui acompanhar de camarote. Ô, Luiz, qualquer coisa que você lembrar, manda pau. Por favor, né, Luiz? Pois é. Não me deixe sozinho. Nem a mim. Eu tenho várias perguntas, mas não quero atrapalhar a história. Não, a gente já vai abrir aqui. Vamos lá. Agora é só repegar. Quando o Caetano, ele traz em si, e o Gil também, e eu até hoje lamento muito uma coisa que eu falei para o Gil e que ele nunca fez. Eu virei para ele depois que ele passou a música do Domingo no Parque para o Rogério. E quando terminou a gravação, eu chamei o Gil e falei: Gil, por favor, estuda arranjo. Sim, porque eu lembro, a gente tudo ali. Não, ele que estava junto com o Duprá, eu assistia, a gente estava junto também lá no Hotel Danúbio, fazendo a orquestração do... E ele nunca fez. Imagine o maestro que ele seria. O arranjador que ele seria. Sabe? Você sabe que ele quase não entra para ganhar o prêmio e cantar? Não, isso eu não sabia. Ele teve um ataque de pânico. Dá uma lida no livro da Elis. No hotel? No hotel. O Paulinho de Carvalho foi buscar. Essa história eu conheço. Tanto que o Blota Júnior, ele apresenta. Agora, então, vamos apresentar para você o segundo lugar, Domingo no Parque com os Mutantes. A gente iria cantar, porque o Gil não estava. Aí ele junta, né? Não,
Com o Gilberto Gil, porque o Gil tinha ido, né? Ele conseguiu passar por cima daquilo. Foi o Paulinho de Carvalho que foi lá no hotel e trouxe. Está no livro do Zusa. Tá. Puta livro, né, cara? É a minha vida. Eu leio aquele livro e eu fico vendo todo mundo, né, meu Deus? Tá tudo ali. Tá tudo ali. É fantástico. Eu vou contar uma história que você não sabe. Graças a vocês, a minha vida tomou um rumo diferencial. Né? E aconteceu disso. Depois que a gente gravou Domingo no Parque, na primeira reunião de produção que teve lá no Rio, numa segunda-feira, eu estava na reunião e terminou a reunião, eu cheguei perto da mesa do Alain Trossard, que era o nosso presidente. Sim, eu lembro. Garotinho, né? Sabe? Cheguei perto assim, senhor Alain, o senhor me autoriza a gravar um LP com os Mutantes? Um LP com um grupo de rock em São Paulo? Falou, grupo de rock? Que grupo de rock? Eu falei, os Mutantes. Que música eles fazem? Eles fazem um rock reverente. Você acredita? Eu falei, sim. Eu falei, então faz. Que legal isso. Então faz. Meu, isso abriu um leque para mim. Que legal saber disso. Pô, obrigado, Barembem. Eu aqui tenho que dizer obrigado para vocês. Porque aí depois ainda ele chegou para mim. Você falou que você acreditava e era verdade. Não, foi maravilhoso toda. Aquela experiência foi fantástica. Meu Deus, a gente com bomba de Fleet, querendo fingir que era contratempo ao contrário, né? E a gente não sabia que dava para virar a fita ao contrário. Então a gente queria que ele... E era o coitado do Neumann e a gente... Mas o engraçado é que isso você podia fazer também no chimbal. Mas não era igual. Essa é que é a diferença da história. Essa é que é a diferença da história. Quando a gente podia fazer no chimbal, mas aí não era igual. A bomba de Fleet é o diferencial. A bomba de Fleet era o legal. Quando a gente tocou no Barbican, a gente usou a bomba de Fleet. Essa história é fantástica. Se você vir, por exemplo, na capa do segundo LP, aquele que a Rita está de noiva, sim. Você vê que ela está segurando um negócio assim na mão, preto. Sabe o que era aquilo? Aquilo era um cassete, onde eu gravei é proibido proibir, perigo, perigo, rota de colisão, perigo. Aquele foi o primeiro sampler, usado na face da Terra. Olha aí. Entende? Foi lá, ela apertou no fim da música ela apertava o play e botava no microfone. E entrava, é proibido, proibir. Olha, tem história. Tem história. Puta, cara, como tem. Tem história. Naquele o primeiro LP, para mim ainda é o... Pô, a gente fazendo, qual é o nome? Percussão com tampinha de garrafa, meu. Esse é o diferencial que tinha. A gente fazia uma coisa que você podia fazer com instrumento normal, e você pegava e substituía porque era aquilo que tinha que ser. Não adianta ser um instrumento normal. Você lembra do sino? Tem um sino numa música, aí quando no final a gente botava bem alto, a gente rodava a porra do VU, né? Ele tá tan, down, den, down, down, bang. E a história do Panis et Circenses, da gente desligar para o cara achar que acabou a luz, para ele levantar, ir lá na vitrola e começar de novo a música, né? A ideia é completamente absurda, né? E o negócio maluco de você chegar ali e simplesmente apertar o botão do edit. Uhum. É
assim, apertou o botão do edit, o carretel da direita foi parando, a fita continuou rodando, sendo puxada e ficou aqui. Não, aquilo foi fantástico. Sabe? O legal era a loucura da ideia por trás disso, né? Que a gente achava que o ouvinte ia achar que tinha acabado a luz e que a vitrola dele tinha parado, né? De novo, vou repetir, eu sempre repito isso, nós vivemos um outro mundo. É verdade. Se a gente olha de novo, se a gente olha para aquilo que a gente fez, e sem a tecnologia que tem hoje... Não, é impressionante. Agora, eu acho que o nível técnico também, e a profundidade musical era imperdoável, né? Era inacreditável. Por exemplo, os caras... quando a gente tocou Caminhante Noturno no festival, acho que foi a primeira vez que a gente tocou, né? A gente ganhou o 4º lugar. Aí a gente rapou tudo. Melhor conjunto, melhor vocal, melhor apresentação, melhor tudo. Quer dizer, foi uma cacetada, né? Foi impressionante. Agora, depois, quando a gente fez o Don Quixote, e a gente, para sacanear os Momento 4, essas coisas todas, a gente foi tocar com uma banda junto, que era o cara do Joelho de Porco. Qual é o nome dele, meu Deus? O Tico. Não o Tico, não. É o Gordinho. Também. E o Bororó. Tava todo mundo lá, e todo mundo de smoking, cada um com um birimbau, outro com queixada de burro. Aí chega numa hora, o Duprá sobe, sai do buraco da orquestra e vai lá reger o conjunto Anteontem 53,5. Era o nome do conjunto que estava tocando com a gente. E os caras ficavam só fingindo que tocavam, né? Porque era igualzinho no festival. Você via o festival, você escutava, via os caras assim, e não saía porra nenhuma, né? Não, tinha coisa que não... Não dava, não tinha técnica para isso. Agora, a gente fez 8 compassos de silêncio. Aí o júri desclassificou a gente. Mas isso, você entendeu? Quando você volta para trás, a gente tem que voltar para pegar essa... Você começa a olhar exatamente, e você percebe a diferença de crescimento que tem de vocês, e até do Rogério dentro do conceito, do disco do Panis et Circenses para o Caminhante Noturno. Já há um pulo imenso. Um pulo, e o engraçado que não é um pulo que deixa o outro disco como, esse aqui... Não, é o contrário. Ele vem é um virar a página, né? Ele vem dar força, ele vem mostrar que tudo aquilo está ali e aqui tem mais, sabe? Então, é assim, eu vejo desse jeito. É fantástico. Não sei se você lembra daquele louro maluco americano que entrou no Proibido Proibir, gritando, era albino ele. Não. Qual era o nome dele, meu Deus do céu? Ele que escreveu a música Dia 36. Tá certo. Eu vi o nome dele no disco de vocês no outro dia. E aquela foi a primeira letra que eu escrevi na vida. Olha aqui. Antes de eu... Deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de eu passar para o Luiz, que o Luiz tem as perguntas dele também, senão fica só o nosso diálogo aqui. Se você hoje tivesse o grupo, e se você fosse a pessoa que queria definir a música para ser gravada, não importa o tempo de que ela seja, qual é a música que você gostaria de ter gravado com os Mutantes? Você ou Arnaldo Iraí? Não entendo. Como assim, uma música? Uma música qualquer. Uma música qualquer que eu gostaria de ter gravado com Arnaldo Iraí. Exato.
Olha, eu tenho mais ou menos uns 20 CDs digitalizados de ensaios da gente. Tudo inédito. Mas para isso eu precisava da permissão da Rita e do Arnaldo para poder lançar. Eu tenho, por exemplo, tem no site do meu irmão a gente tentando tocar a Baixa do Sapateiro, que é que ele tá, né? Que parecia o Satisfaction, né? É. Então era um negócio assim, muito extremamente pesado, né? Então, e era. A gente tem isso no site do Cláudio, tem um ensaio de Mutantes que ele botou lá. Agora, eu não sei, essa A Baixa do Sapateiro teria sido uma coisa genial de ter gravado. Ah, tudo bem, eu acho. Ari Barroso. Agora, não sei, música mais nova. Não precisa ser nova. É uma música. Esta aqui eu gostaria de ter gravado. Se for a Baixa do Sapateiro, é a Baixa do Sapateiro. Eu acho que é a Baixa do Sapateiro, acho que é essa que ficou na minha cabeça. Okay. E quando eu ouvi as tentativas, entende? E a gente nunca fez ela. A gente nunca gravou. É uma pena, porque é muito forte. Ela é. Bom, o Ari compunha com um peso maravilhoso. Não, eu digo a maneira como a gente estava ensaiando, como a gente estava brincando com ela, que era assim que a gente fazia, né? A gente pegava, começava a tocar e começava a nascer a coisa. Então era, olha, por exemplo, você pensa no vocal de Trem Fantasma. Meu Deus do céu, aquilo é uma encrenca. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não sei mais o que a gente poderia ter feito, Manuel. Acho que você era o cara que tem que definir qual é essa música. Você é o produtor. Não sou eu. Isso que eu queria. Qual música você queria que a gente gravasse? Sérgio, eu tenho muita... Eu gostaria muito de ver vocês tocando, sabe, alguma coisa do Tom Jobim. Eu queria ver alguma coisa do Tom Jobim, sabe, com o balanço, com o peso de vocês, de uma coisa. Uma delas que poderia ser é pau, é pedra, é o fim do caminho. Sim, com certeza estava com isso na cabeça, né? Mas é foda, né? Porque com a Elis, o que a Elis faz naquilo? Eu sei, mas você... do céu. Esquece isso. Vai na concepção do que quando você pediu, eu fui para uma música que ela, com vocês, ela tem o balanço que vocês precisam, e ela tem o processo da letra que permite que vocês trabalhem. É um sonho. Agora, Elis cantando aquilo, meu Deus. Não, aquele disco dela com o Jobim é maravilhoso. Aquilo é de chorar, né? Não, Elis, para mim, eu nunca vi ninguém que chegasse perto dela. E não vai ter. Olha, de todas as Billie Holidays do mundo, todas essas coisas, não dá mais nem para o começo. A divisão da Elis era o que é aquilo, meu Deus? Matematicamente impossível. Olha, é o seguinte, existem 3 pessoas, para mim, existem 3 cantores que a divisão deles, rítmica, é um negócio excepcional. Primeiro, obviamente, é Elis. Sim. Segundo, Gil. O Gil faz coisas que você fala assim, peraí, como é que foi? E terceiro, Jackson do Pandeiro. Né? Eu trabalhei com o Jackson, porque o Jackson era praticamente músico no estúdio do Rio de Janeiro, na Rio Branco. Sim. O que ele fazia
Não, Era um negócio extraordinário. Era extraordinário. Meu Deus do céu, né? Quanta gente maravilhosa, né? Eu morro de saudade, o Barenboim, mas eu morro de saudade. Por exemplo, Márcio Montarroios. Cara, que saudade daquele cara. Pô, quando a gente fez aquele show da Ródia, sim, ele estava lá junto também, e estava o Ayrton com o Quarteto Novo, né? Isso. Que era ele, Hermeto, aquele cara do viola. Puta que pariu, que era um escândalo, meu Deus. Eu tive a sorte de tocar com ele. Você nunca vai ter uma geração, você nunca mais vai ter uma geração como essa. Como essa. Agora, pensa no resto do mundo. Em 67, quando saiu o Festival de Monterey, quem que nasceu só nesse festival? Jimi Hendrix, Janis Joplin e Ravi Shankar. Cara, é de arrebentar a cabeça, porque são três coisas completamente distintas que o público bebeu aquilo de uma forma inebriante, né? Era néctar. E não importa se era o Hendrix mordendo a guitarra, ou a Janis cantando daquela forma, ou o Ravi tocando aquilo que ele estava tocando, de uma complexidade inacreditável. Todo mundo, aquilo entrou igual uma brisa, né? Isso no mundo, né? Pensa bem, era Índia, o Hendrix estava vindo da Inglaterra, né? A Janis, Califórnia. Quer dizer, é inacreditável. Mas é papas, né? Por isso que eu volto a falar, a frase é essa, era outro mundo. É uma outra geração. Foi o papagaio indo para cá, lá de novo, olha lá. Eu sou... O papagaio que não pega as coisas assim. Você leu a contracapa do primeiro disco do Chico Buarque? Não. Ele diz assim, Manuel Berimbau... Berimbau com seus braços urgentes. Olha que legal. Eu não consigo ficar parado, sério. Graças a Deus, né, bicho? Ainda bem. Eu vou passar um pouco para o Luiz, porque daqui a pouco a gente vai acabar o programa e o Luiz ficou de assistente de camarote mesmo. Luiz, antes eu queria pedir para você produzir um disco meu, do Barenboim. Você não quer produzir um disco de música de bossa nova para mim? Claro. Então pensa nisso. Você está brincando. Não estou. Você vai... Tudo bem, deixa comigo. Vamos falar, deixa comigo. O estúdio está aqui. Ok, eu monto o repertório... Isso. E te passo. No conceito Mutantes, é isso? No conceito seu. Não, tudo bem. Conceito Mutantes. São os mutantes que vão tocar, ok? Como se fosse... mas eu que vou tocar, né? Não vai ser os mutantes. Então, tudo bem. Então, eu já penso de outro... Ok, dá no mesmo para mim. Com certeza, lógico. A gente não vai mudar nada. Tudo bem, deixa que eu vou preparar esse repertório. Prepara. Certo e seguro, tá? Legal. Luiz Fernando Malhoca, por favor, apresente-se. Eu vou me candidatar a roadie. Se tiver que fazer alguma coisa, eu estou nessa, porque eu estou babando aqui. Naquele tempo não tinha road, meu. A gente carregava tudo. Nós estamos adaptando agora para os tempos modernos. Então, eu estou precisando. Alguma coisa. Eu não aguento mais carregar aquela tralheira, não. Não, o produtor puxava cabo. É lógico. E ajudava a montar as estantes. E se bobear, tocava, né? Tinha que apertar um negocinho lá para tocar, com certeza. Eu tenho umas duas perguntinhas na cabeça que fogem um pouco
conversa toda que vocês tiveram, mas uma delas, que é só um complemento. Quando vocês falaram no Joelho de Porco, estariam se referindo ao Próspero? Ao Próspero, lógico. Lógico. Okay. Eu não quis entrar na hora de me cortar, mas... Estavam todos eles lá, todos eles vestidos de smoking, que era o anteontem 53,5, para sacanear aquela coisa, né? A gente precisava sacanear aquilo, porque era muito careta, né? Aí eu lembro quando a gente fez o Mande um Abraço para a Velha, né? Que o Solano veio brigar com a gente, disse, o que vocês estão fazendo com o meu festival? Imagine um festival sem caretas e no sol, imagine um festival com a sua mãe, o Juvenal, babá, mande um abraço para a velha. Bom, eu queria perguntar em primeiro lugar, você acha que a irreverência da idade, da juventude, ou do momento em que vocês estavam vivendo, foi responsável por grande parte desta coisa diferente que os Mutantes fizeram? Completamente. Agora, tem dois lados isso, porque não adianta você ser só irreverente, você não ter a profundidade musical ou como é que chama? Meu Deus. O conhecimento, né, das outras músicas, porque a gente nasceu com a minha mãe, meu pai, o tempo inteiro a gente era bombardeado com música de tudo quanto é maneira. Então eu tirava, por exemplo, para estudar, tirava a Marcha Turca de Mozart, pedaços da Ida. Então, essas coisas que deram uma... Por exemplo, se a gente fosse lá só tocar, mas você pensa no Don Quixote, a vida é um moinho, é o sonho caminha do Sancho Quixote de chiclete, e o Sancho tem chance e a chance de chicote é a vento e a morte mascando o Quixote. O que é isso naquela época? Né? É uma coisa absurda, ou então há sempre o tempo no tempo em que o corpo do homem apodrece sua alma, cansada, penada, se afunda no chão. E o bruxo do luxo baixado capuz, chorando no nicho, capacho do lixo, caprichos do mais voltarão. É uma porrada, né? Quer dizer, não é só uma... olha que lindo a guitarrinha que ele está tocando, né? Não, tinha uma substância muito profunda. E a pergunta que eu iria fazer em seguida, você me deu ensejo agora. A Rita estudou no Liceu Pasteur, na Vila Mariana. Sim. Eu também, na mesma época. Que legal. E José Paulo de Andrade, grande jornalista que nos deixou o ano passado, também, só que ele um ano a mais. Uhum. Nós lembrávamos, nas conversas, dos mesmos professores, do seu Eduardo, que tinha lá a deficiência visual, e para ver a carteira, se era o nome da gente ou não, ele se aproximava de uma dos olhos e tal. A época era exatamente a mesma. A gente acabou não falando um pouquinho desse seu começo. Você também estudou lá? Você teve alguma outra influência? Não, a minha vida é uma coisa inacreditável. Eu estudava no grupo escolar Miss Brown, e depois lá na Pompeia, e depois eu fui estudar no qual é o nome, meu Deus? Era a continuação do Miss Brown. Eu não me lembro o nome agora, era o ginásio. Eu fiz escola até o primeiro ginasial, porque aos 13 anos de idade eu saí e disse para minha mãe, olha, mãe, eu não vou mais na escola, porque eu sou profissional. Porra, meu. Minha mãe voltava a centro de palco, aplaudida de pé, standing ovation, 12 vezes, e olha que o palco do Teatro Municipal é grande, né? Então você saía do palco, ficava todo mundo pedindo, batendo palma, não é aquela sai e volta, não, era porrada. Minha mãe tocava coisas que era de você, meu Deus, não era inacreditável.
Aí eu chego e falo para ela, olha, eu sou profissional. Ela falou, ah, é? Você é profissional? Legal. Então você pega e tudo bem, você sai da escola, só que como você é profissional, você ganha seu dinheiro. Eu não te dou mais mesada, não dou nada. Aí eu comecei a dar aula. Eu tinha só um violãozinho, um violão rei, que eu namorei muito tempo na Eletroradiobras, era um azul, que tinha aquela estrela branca na boca, e era cordas com pompom. Aí eu comecei a dar aula, por exemplo, o primeiro aluno que eu dei aula foi o André Gereissati. Nossa. Imagina que absurdo. Agora, eu tinha uma proficiência técnica muito grande já nessa época. Tanto que, por exemplo, se você for ouvir o solo de guitarra, o primeiro solo de guitarra que eu gravei na vida foi no compacto do U6. Está numa música chamada O Suicida. Olha, malandro, eu não sei se eu conseguiria fazer melhor hoje. Juro por Deus. Agora, é aquele garotinho de 13 anos de idade que está fazendo aquilo. Aí, quando eu comecei a tocar, em 6 meses eu estava ganhando o mesmo dinheiro que minha mãe me dava. Aí ela comprou minha primeira guitarra elétrica. Aí mandou fazer um assistente do seu Vitório, fez uma Stratocaster para mim, e foi minha primeira guitarra elétrica. Aí eu comecei a tocar. Aí eu lembro que eu fui tocar, eu tocava em um monte de lugares, né? Aí o cara dos Bells, você lembra dessa banda? O cara dos Bells me disse, escuta, por que você não improvisa? Eu disse, o que é isso? Ah, toca o que você quiser. Eu disse, ah, que legal. Então comecei a tocar, a improvisar. E com isso comecei a liberar a minha musicalidade e abrir o leque, né? Então, mas a minha história é basicamente essa. Agora, depois dos 13, aos 16 eu estava no palco com o Gil, no Domingo do Parque, foi em 67. Eu estava com 16 anos, eu sou 1º de dezembro. E quando você... Oi? Não, fala um pouquinho mais da sua mãe, que eu acho importante. Minha mãe, meu Deus, cara, é a maior injustiça da... Nome dela, fala o nome dela. Clarice Leite. É Clarice Leite Dias Batista, mas o nome artístico era Clarice Leite. Ela é a primeira mulher no mundo para compor que compôs um concerto para piano e orquestra. Você conhece Bach, conhece todo mundo, Mozart, Chopin. Qual é a mulher que você conhece que fez um concerto? Certo. Zé, minha mãe tem 2. Um deles é inédito. Nunca foi tocado no Brasil. Nunca foi apresentado. Porque depois na porra do golpe de 64, né? Minha mãe conseguiu tocar o primeiro concerto dela, foi maravilhoso. Foi Joaquim Paulo do Espírito Santo que tocou piano. Oh. Lembra dele? Lembro, claro. Oh, fodido. E com orquestra, e tem essa gravação do ensaio com a minha mãe tocando no ensaio. E o Cláudio tem essa gravação também no site dele. E agora, eu recebi outro dia como é que chama? Uma entrevista com a Yara Ferraz, entrevistando minha mãe. Ela e mais uma outra pessoa, e minha mãe tocando. Meu Cristo de Deus, o que é aquilo? Porque com o tempo, quando ela foi ficando velhinha, né, ela não conseguia mais ter a mesma técnica, nem isso. Então, ela tocava, para eu acordar, o Clair de Lune. Agora, ninguém no mundo fez a interpretação que a Clarice fez no Clair de Lune. Era todo dia acordar com aquilo e acordar chorando, né? Porque, meu Deus do céu, era impressionante. E meu pai também era um grande cantor de ópera.
e um grande poeta. Ele, por exemplo, ele era secretário particular do Adhemar, né? E ele escrevia os discursos do Adhemar. E uma Qual vez, era o nome dele? César Dias Batista. Conhecido. Aí ele tinha uma, como é que chama? Uma coluna no jornal O Dia que chamava Amanhece o Dia. Aí um cara desafiou ele a fazer uma poesia por dia durante um ano. Ele fez durante 9. E tem o livro Amanhece o Dia, raros exemplares por aí. A tua mãe tocou numa das faixas do primeiro... Tocou na minha primeira composição minha, que era em 7x4, por causa dos Beatles, que era o Sr. F. Minha mãe que está tocando o piano. Você vê o sotaque dela tocar era de completo Charleston americano, porque ela sabia aquilo. Então, tem divisões lá dentro que ela toca, que é que é completamente diferente do que a gente tinha falado para ela, entende? Mas ela tinha total liberdade para fazer o que quisesse, né? E a gente tocou uma vez o concerto dela com guitarras, acho que num Solução Livre Exportação. A gente tocou uma parte do concerto dela. Para aqueles que estão assistindo a gente, podem perceber que aquela história de dizer que o bom fruto cai, sabe, vem da árvore e cai ao lado, não tem erro. Aí está um exemplo melhor que poderia existir. Pai, mãe e os 2 filhos. Os 3 filhos, né? Que o Cláudio também... Meu Deus do céu, o Cláudio é um gênio, né? Não tem outro. O Cláudio fez as coisas que fez, tudo baseado muito nos meus problemas, né? Quando eu virei base, solo, tinha que fazer tudo, eu falava para ele, eu não posso trocar de guitarra para violão porque não dá tempo que eu estou cantando. O que eu faço? Aí ele pega, é um gênio, pega uma agulha de vitrola, encosta no cavalete da guitarra e pronto, estava ali o som de violão, porque ali é o único ponto onde pega todo o som da corda. Entende? E ele botou um piezo lá, 30, 40 anos antes de Ovation. Os efeitos eram dentro da guitarra porque eu não dava tempo de eu abaixar porque eu estava cantando para mexer em pedal. Então não tinha isso de pedal, era tudo dentro da guitarra. E eu continuo até hoje com esse mesmo sistema. Vou fazer a última pergunta, porque daqui a pouquinho nós vamos encerrar, o Manuel ainda tem mais coisas para conversar. Você acha que The Shadows e Ventures foram a base da inspiração da sua geração em termos de guitarras, em termos de som? Foi? The Ventures, com certeza, foi o que mais me influenciou, porque era tecnicamente bem mais difícil. Mas eu escutava muito também Barney Castle, escutava Jimmy Smith, escutava qual é o nome dele, meu Deus? Les Paul e Mary Ford. Quer dizer, eu tirava tudo isso. Por exemplo, o solo do Bye Bye Blues era um desafio muito grande, né? Então, mas eu diria que Ventures, com certeza, foi a maior influência em guitarra para mim, que foi o que abriu realmente, porque o Nock Edwards era um gênio, né? O que ele tocava até hoje, se você for tirar o solo de Caravan, você vai suar, porque é muito difícil. Agora, o guitarrista que para mim é o melhor do mundo, para mim é George Harrison, porque eu nunca vi esse cara fazer um solo cujo solo não fosse tão bom quanto ou melhor do que a melodia da música onde ele estava botando o solo. Esse cara é um gênio.
Manuel, nós temos 5 minutos para terminar o programa. Eu vou... Não, peraí. Eu vou sugerir que você converse com esse rapaz que está aí ao seu lado e já marque na agenda dele um segundo programa, porque eu gostei tanto das primeiras histórias que começaram a aparecer outras perguntas. Depois que ele conta um pouco da vida dele pregressa, da sorte, da aventura, já que falamos nos ventures, da aventura de ter nascido num berço tão rico, né, em termos eruditos, isso ajuda muito. Né? Hoje não sei. Eu vivia no Teatro Municipal, né? Eu estava o tempo inteiro, quando criança, no Teatro Municipal, ouvindo tudo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso ajuda muito, né, a frutificar, independente do gene, do DNA, etc. Não tem dúvida. Com certeza. Manuel, prossiga e depois, por favor, convença o nosso jovem Sérgio Dias a fazer mais um programa, porque, nossa, vai ser muito gostoso. Luiz, vai muito. Quantos você quiser, aonde você quiser, a hora que você quiser. Maravilha. Está resolvido. Agora vai ficar comigo, marcar a data e tudo bem. Tenho outra... É que o problema é o seguinte, Luiz, se eu começar a fazer as perguntas, a gente vai ter que começar... Na realidade, gostaria de começar num outro programa. Porque, é verdade. Não, vai ficar pela metade, sabe? Eu tenho mais algumas coisas para ver, para contar, coisas do segundo disco, porque eu participei apenas do primeiro e do segundo. Uhum. Depois eu fui embora para a Itália, e também porque a companhia separou Philips e Polydor, eles eram do caso da Polydor e passou para o Jairo Pires, e aí eles tiveram outra vida. Mas... Não era o Midani? Não era o Midani que cuidava da gente? Não. O André Midani era o Midani. O André era o presidente da companhia. Sim. E a companhia era formada por dois selos, vamos chamar de dois selos, duas empresas. Uma era o nome Fonogram mesmo, que era de origem anglo-holandesa. Que era da Rainha da Holanda, né? A gente brincava muito com a Rainha da Holanda. E a outra parte era a Polydor, que era de origem alemã da Siemens. Olha, eu não sabia que era da Siemens. A junção das duas é o Fonogram. O Alain Trossard e depois o André Midani foram os presidentes. Sim. Tá? Quando, ainda sob a gestão do Alain e um pouco da gestão do André, eu acabei em São Paulo cuidando dos dois selos. Selo Philips e selo Polydor. Uhum. O André, um dia, porque o cast era imenso, eu não tinha como abraçar. Né? Então, ele chegou e disse, vamos dividir. Vamos deixar a Philips com você, com a parte de MPB, de toda essa área, e vamos fazer uma outra que é jovem, e depois vieram os Odair José, a Diana, que criaram uma outra história. Mas o começo era Rony Fon, vocês, Tim Maia. E quem? Tim Maia. O Tim, lógico. E era selo Polydor também. Então, isso é que foi assim, até chegar, foi quando o Jairo Pires veio, assumiu a Polydor e eu fiquei só na Philips. Sei. Então, está mas eu não lembro do Jairo produzindo a gente. Não, ele não produzia, ele não entrava ele tinha um grupo de produtores. Sei. É diferente. O Jairo é produtor também. Quem? O Sacomani? O Sacomani começou comigo e depois passou para o Jairo. Ficou com o Jairo. Quem ficou comigo foi o Paulinho de Tarso. Lembra do Paulinho de Tarso? Puta, de nome não lembro. Tudo bem. Então, era mais ou menos isso. Só que... Isso é barato. Agora, o que eu quero fazer é uma homenagem às pessoas que fizeram o som de Mutantes nascer, né? Que foram os nossos técnicos.
que era o Stélio. O Stélio Carlini. Stélio Carlini, que era tio do Carlini. Do Carlini. O Zé Carlos Leitão Teixeira. Sim. E o João Gunter Kibelski. O João... Esses caras, eles fizeram coisas que a gente não tinha nem a menor ideia do que eles estavam fazendo. Eles estavam criando tanto por trás da gente e ajudando. Por exemplo, o solo meu do Caminhante Noturno, ele botou uma câmara de eco lá que eu não tinha. Um delay. Então, eram coisas que aconteciam, que eles faziam. O som de violão do Vida de Cachorro, eu vinha saber depois que eram 2 compressores. Era o Larex, que era a cópia do LA2A, do Teletronics, e um Fairchild. Então, é um som de violão de 12 que você diz, o que é isso? É que era Sérgio, é difícil de tentar explicar o que acontecia naquele tempo. Sabe, quando as pessoas se integravam. A gente assumiu, falo a gente, para falar não só de vocês, músicos, cantores, sabe? Mas da nossa parte técnica. Sabe? A gente se integrava para fazer se você for ajudar vocês a criar mais coisas. Pois é. Agora, se você for pensar, por exemplo, que Mutantes, o som de Mutantes, que todo mundo dizia, não, é rock and roll americano, não sei o que lá, era tudo feito com amplificador Ibrap, que o meu irmão montava, e os falantes eram Novik WNXX12, que era o som que saía da gente. Você não vai achar isso num Jensen ou num JBL, nem a pau. Então, era muito brasileiro. Isso era o grande barato da coisa. A gente sempre usou coisas brasileiras, desde as cordas até você fazer a sua palheta, fazer a sua guitarra, fazer seu distorcedor, resolver problemas, criar, como meu irmão criou dezenas de coisas, e ter a ajuda dessas pessoas maravilhosas, né? Eu queria muito poder encontrar eles, se eles estivessem ainda, ou se estão por aqui ainda. O Stélio não. O Zé Carlos Leitão Teixeira, não sei. O João, sim. O João, eu mantenho contato com ele sempre. Por favor, me dá o... Claro, eu te passo Quero o e-mail dele, o WhatsApp, o que for. Tudo bem. Tudo. Eu vou falar com ele, comentar isso e vou passar isso para você. Tá legal. Tá, agora, realmente, nós vamos ter que dar uma pausa e já vamos nos comprometer, os 3, pelo menos, a voltar e conversar mais sobre a história do Sérgio, sobre a história do talento dessa moçada de outrora, que ainda continua vivo e que é sempre importante. O que o Manuel falou antes, a gente tem que deixar esses documentos. Tem coisa que vai surgindo que, se não é esse tipo de conversa, ninguém vai saber. Né? É verdade. E como eu costumo dizer, com certeza, eu, pelo menos, não vou levar nada para o crematório. Então, eu quero deixar o que eu quero aqui agora, porque esse é o lado importante da coisa. E quanta gente boa, quantos músicos da época, quantas pessoas que vieram... Nossa, eu estava falando ontem com o Hélio Delmiro, eu tenho a Gretsch dele. Eu comprei a Gretsch dele. Legal. Que era dele, ele vendeu e quando ele soube, quase morreu, né? Eu disse, está às suas ordens, a hora que você quiser. Maravilha. Vamos então, lá, Manuel, da minha parte, eu acho que foi maravilhoso. Aprendi muito, descobri coisas que eu não sabia e já vou anotar uma série de coisas que pintaram no meio do caminho para não perder para o próximo. Ok. Manuel, a dívida é eterna e você sabe disso. A recíproca é mais que verdadeira. Tá bom assim? Nós somos foda. Um grande abraço, garoto. Para você também. Bom. A Você gente é demais. fala e vamos marcar essa outra data.
Vamos. E o repertório estou te mandando. Por favor. Tá legal. Muito bom, obrigado, Sérgio. Querido Manuel Barembem. Com certeza. Tá? Por favor. Até Então, breve, tá, Sérgio. queridos. Um beijo imenso. Muito obrigado por tudo. Vocês são os amores. Você usou uma palavra no meio da nossa conversa que eu vou repetir agora porque eu acho que é o que pode resumir. Essa conversa foi inebriante. Até a próxima. É verdade. Até Eu mais. estou com lágrimas nos olhos. Uma boa. Vamos lá. Um abraço. Seu Luiz Fernando Malhoca, chegamos ao fim deste programa, Sim. deste bate-papo, porque é um bate-papo tão tranquilo, tão gostoso, vai se amarrando uma por uma e vai se contando histórias. Hoje eu vou contar, eu fiquei com uma pontinha de ciúme de, naquele tempo, eu estar do outro lado, ou seja, eu estava no rádio e na televisão e não dentro do disco, coisa que eu nunca fiz, mas eu gostaria de ter estado, porque eu ia aprender muita coisa legal, eu ia conviver, porque a gente sabe do produto final e não sabe como é que se chegou a isso. Então nós vamos contar mais na próxima semana. Vamos. Tem muito ainda para contar. Obrigado, um abraço a todos que gostam da música do Brasil. Vocês tiveram hoje mais um expoente dela. Hoje estou com palavras difíceis. E a gente volta no próximo. Luiz, um grande abraço. Obrigado. Foi assim mais um episódio da série Vozes do Brasil. Eu confesso a vocês que hoje eu estou feliz, pleno, porque eu aprendi, porque eu gostei, porque eu reencontrei o Sérgio depois de não sei quantas décadas, e as coisas que ele trouxe para a gente hoje foram muito importantes. São documentos que vão ficar para sempre. Então, a gente usa sempre, no final do programa, duas palavrinhas que fecham tudo isso que a gente precisa dizer. Então, eu vou deixar com vocês as duas palavrinhas. Até a próxima.